Lembra dos dois valores que eu comentei no início desse módulo? Eu comentei sobre dois valores para você colocar na sua resolução quando você abre um novo arquivo, quando você cria um arquivo no Photoshop. Esses valores eram 300 pixels por polegada, ou DPIs, para arquivos de impressão, ou 72 pixels por polegadas, 72 DPIs, para arquivos a serem utilizados na web. Eu não comentei mais nada, mas agora eu vou te ensinar, eu vou te explicar o porquê desses dois valores. Eu quero que você faça um exercício para você entender certinho como isso funciona. Pega uma folha do tamanho A4. Você deve ter aí na sua casa, aquela folha que você imprime qualquer documento. Então, pega uma folha A4, pega uma régua, e eu quero que você crie um quadradinho de 2,54 centímetros. Então, pega a sua régua, vê o 2,54 e faz esse quadradinho físico mesmo, aí no papel, desenha ele. Eu vou ilustrar aqui, tá correspondendo no tamanho real, mas eu vou ilustrar aqui no computador, né, porque não tem como mostrar a folha para vocês, mas eu vou ilustrar aqui no Photoshop. Eu quero que vocês, então, criem dois quadradinhos com 2,54 centímetros, você vai traçar aí na sua régua, por 2,54 centímetros. Vocês não estão entendendo nada, né? Por que o 2,54? 2,54 centímetros é a conversão de 1 polegada para centímetros. Então, esse valor equivale a 1 polegada. 1 polegada é representada pelo 1 com esse símbolo do lado. Então, eu estou convertendo, porque como é uma unidade do sistema imperial, que a gente não está acostumado a trabalhar aqui no Brasil, eu vou converter ela para centímetros para a gente conseguir entender. Então, eu tenho 1 polegada quadrada. Esse quadradinho que você desenhou aí no papel é 1 polegada quadrada, que ele tem 1 polegada por 1 polegada, ok? Aquela unidade de resolução, ela tem a ver com isso. Então, aquela unidade de resolução, pixels por polegada, é isso que a gente está desenhando. Então, por exemplo, se eu pegasse e desenhasse no primeiro quadradinho, você pode tentar fazer aí no papel mesmo. Tenta desenhar 10 quadradinhos na base dele. Então, nessa base dele, pode ser tanto na vertical quanto embaixo, porque tem a mesma medida. Tenta desenhar 10 quadradinhos dentro. Seria como isso aqui, certo? Então, eu desenhei 10 quadradinhos na base. Também teria 10 quadradinhos aqui na altura, né? Porque os lados são iguais. Sabe o que isso significa? Significa que esse... Então, olha só, eu tenho 1 polegada quadrada com 10, com uma subdivisão na base dela de 10 quadradinhos. Isso seria equivalente a uma resolução de 10 DPIs. Por que 10 DPIs? Então, vamos entender o que é o DPI. A medida DPI significa dots per inch. Dots per inch, que é o mesmo que pontos por polegada. Então, dots significa pontos, por inch, polegada. Então, significa que eu tenho 10 pontos por polegada. Então, o que é a medida de 10 DPI? Ou de DPI, enfim, vai depender do número. Significa que em um quadradinho físico de 1 polegada, que você desenhou aí no papel, por 1 polegada, então, dentro desse espaço físico, caberiam 10 quadradinhos na base, ok? Isso seria uma resolução de 10 DPIs, ou 10 pixels por polegada. Então, na verdade, eu fiz a base para vocês entenderem, mas ele seria... Quantos pixels ele teria? Ele teria isso aqui de pixels dentro dele. Acredito que 100 pixels, né? Por conta de ser 10 vezes 10. Então, a resolução vai ter a ver aqui com quantos pixels tem na base de 1 polegada. Agora, vamos fazer... Desenhe um segundo quadradinho com a mesma medida. Só que ele vai ter uma resolução de 20 DPIs. Então, significa que esse quadradinho tem 20 quadradinhos na base. Então, olha só, ali na base dele tem 20 quadradinhos. Vocês percebem que com uma resolução maior, então ele vai ter 20 pixels ali na base. Quanto maior a resolução, mais pixels vocês têm dentro de uma mesma área quadrada. Presta muita atenção nisso. A unidade é a mesma, é 1 polegada. É um quadradinho desse que você desenhou aí.
Então, perceba, quando a gente aumenta a resolução, significa que você tá colocando mais pixels dentro dessa mesma área, ok? Então, seria mais ou menos como se ele ficasse assim, ok? Então, a resolução de 20 dpi tem muito mais quadradinhos, mais pixels dentro de uma polegada quadrada do que uma resolução de 10. Mas no que isso influencia na qualidade? Agora, a gente vai... Se você conseguiu desenhar aí, pelo menos o primeiro, talvez o segundo já seja um pouquinho difícil de você desenhar, se você desenhou o primeiro, tenta desenhar um círculo, só que preenchendo os quadradinhos. Então, lembra que o pixel é uma cor sólida? A gente não pode desenhar na metade do pixel, ele tem que estar preenchido. Se eu fosse desenhar um círculo numa resolução de 10 dpi, olha como que ficaria esse círculo. Vocês percebem que não dá para desenhar um círculo? Ele fica pixelado? Inclusive, existe um tipo de arte que se chama arte em bits. Os jogos antigos, os jogos bem antigos, eles não tinham muita resolução. Então, por exemplo, se você jogar o primeiro Mario lá do Game Boy, ele vai ser bem pixelado. Dá pra ver os quadradinhos, justamente porque os softwares não tinham tanta capacidade de armazenamento, né, de processamento. Então, as imagens eram bem pixeladas. E hoje até tem uma nostalgia disso, se chama arte em bits. Bits que são os pixels, ok? Então, em uma resolução de 10 dpi não dá para desenhar um círculo. É muito pouca informação de pixel para desenhar um círculo. Agora, se eu for tentar desenhar o mesmo círculo na resolução de 20 dpi, olha como que ele fica. Ainda não é um círculo perfeito, concordam? A resolução ainda é baixa. Porém, esse círculo é muito mais detalhado do que o nos 10 dpi. Vocês concordam comigo? Ele fica mais fracionadinho, fica mais detalhado. O que a gente chega a essa conclusão? Que quanto maior a sua resolução, melhor vai ser o seu desenho, ok? Sim, vai ser mais dividido, mais subdivisões. Dessa forma, dá para detalhar mais, fazer uma forma melhor ali para sua figura. Agora, por que é o valor 72 para imagens digitais e por que é 300 nas imagens de impressão? E agora você deve estar pensando assim, então eu vou colocar... Por que 300? Por que eu não coloco 1000, 10.000 de resolução? Não vai ficar melhor a qualidade? Eu vou te explicar o porquê não. As imagens web, elas vão ser um quadradinho de 1 polegada, igual você desenhou aí. Só que olha só, vai ter 72 na base e 72 aqui na altura. É que fica... na ilustração não tem, porque é muito difícil desenhar isso. É uma subdivisão difícil de ser ilustrada. Mas aqui mais ou menos pra gente conseguir ilustrar, tá bom? É ilustrativo isso aqui, não tá exatamente o número de pontos. Porque não dá pra desenhar isso, mas... é só pra vocês conseguirem... pra gente conseguir ilustrar. O que acontece? Se você pega o seu papel, esse quadradinho, até se você quiser corta ele e coloca no seu monitor. O seu monitor do computador, ele tem exatamente nessa área quadrada, aí vai depender do tamanho do seu monitor, né? Mas cada um tem um tamanho físico. Mas dentro dessa área quadrada, ele tem exatamente 72 pontinhos a cada 1 polegada, ok? Ele tem exatamente 72 pontos. O que acontece então? Quando é para mostrar uma imagem no computador, ele mostra bem, porque ele fisicamente no seu monitor já tem essa quantidade de pontos por 1 polegada ou por 2,54 centímetros, ok? Os monitores utilizam essa subdivisão, essa resolução para te mostrar uma imagem. E não dá para enxergar normal? Dá para enxergar tranquilo, né? Porque ele mesmo já tem essa resolução no monitor. Então, se você configurar uma imagem para web lá no Photoshop, tem que ser essa. Porque é um limite do monitor. Ele só tem 72 pontos a cada 2,54 centímetros, ok? Deu para entender? Agora, para impressão, o que vai acontecer? Para impressão já é diferente. Para impressão, são muito mais pontos por medida de polegada, ou por 2,54 centímetros. Em 1 polegada do papel, então pense assim, como que a impressora faz uma imagem para você? Ela tem um cabeçote. Então, o que é? O cabeçote da impressora é tipo uma agulha
que pontilha, certo? O cabeçote da impressora faz isso. E a própria impressora, ela já é construída, o cabeçote dela já é programado para preencher 300 pontinhos em 1 polegada quadrada. Então, dentro de 1 polegada quadrada, aí na base dela, a impressora vai fazer 300 pontilhadinhos, ok? Por isso que você não precisa colocar mais do que 300, porque se você colocar mais, não vai adiantar. É um limite da sua impressora. A não ser que você compre uma impressora com cabeçote de 400 dpi. Só que provavelmente é um equipamento que deve ser mais caro e tal. Para imagens é um pouco mais de qualidade, mas não tem necessidade. De verdade, não tem. Eu acho que só para imagens que são tipo em Ultra HD e tal, né? Porque isso tá cada vez aumentando mais. Porém, a impressão normal, qualquer impressora normal, ela vai ter um cabeçote de 300. Por isso que não precisa colocar mais. E para os nossos olhos, fisicamente, pensa assim, é um quadradinho físico de 1 polegada. É igual o que você tem aí. Então, pensa, você já tem uma qualidade de 300 pontinhos, pixels, a cada 1 polegada. Já é uma qualidade de visualização física, ok? Então, por isso que a gente utiliza esses valores.